Ok, então um segredo importante sobre as refeições, ou na verdade a ideia das comidas de Rosh Hashanah. Se você está participando ou vai fazer com a gente Rosh Hashanah, ou você já fez no passado online presencial, você sabe que existem 8 comidas que temos costume de comer na noite de Rosh Hashanah. Algumas pessoas têm o costume de comer somente na primeira noite, algumas têm o costume de comer nas 2 noites. Sinceramente, isso é de menos, é importante comer pelo menos na primeira, se conseguir na segunda também, tudo bem. São coisas simples, é bom você, se você está inscrito, é bom você dar uma olhada, é só você entrar na primeira conexão de Rosh Hashanah, a conexão espiritual, certo? Tem a primeira conexão espiritual, que é sexta-noite, e lá também tem uma lista, tem um PDF, inclusive, com todas as 8 bênçãos específicos para fazer antes das 8 comidas. E são coisas simples, tá? Tipo cenoura, alho poró, maçã com mel, romã, tá? Então, tem um que é cabeça de peixe. Se você não conseguir encontrar uma cabeça de peixe no mercado, ou sei lá, você tem um pouco de nojo, ou simplesmente vai contra seus valores, então, pelo menos um pedacinho de peixe, sei lá, é bom ter, tá? E tem mais comida, tem beterraba, então, coisas simples, mas é bom você adquirir de antemão, porque romã é um pouquinho difícil de encontrar, dependendo de onde você está. E cabeça de peixe um pouco mais exótico, você tem que ir talvez para um açougue de peixes, não sei como fala em português. Bom, mas a ideia não é que você agora vai comer 2 quilos de romã. A ideia é que você come um pouquinho, certo? Faz uma bênção com um pouquinho de romã. Faz uma bênção, come 2 pedacinhos assim pequenos de cenoura. Faz uma bênção, come um pedacinho pequeno de beterraba. É algo simbólico. A gente sabe que a palavra em hebraico comida, que é ma'achal significa comida. Ma'achal são as mesmas letras da palavra malach. Malach que significa anjo. Inclusive ambas numerologias de ma'achal e malach, ambas têm a mesma numerologia, que é 91. Inclusive eles estão ligados, a ideia da 91 está ligada com o segredo que o malach ele tem o poder de unir espiritual com o físico. Explico sobre isso no módulo 2 de Kabbalah, certo? A ideia do 91 é o código para unir o espiritual com o físico, então trazer proteção, bênçãos, prosperidade e tudo de bom entre as áreas e aspectos. Agora, ter essas comidas específicas, cada uma dessas comidas ela tem uma ligação com o anjo. E cada comida tem uma ligação com o seu anjo. Especificamente, quando se trata de legumes e verduras, realmente tem um anjo específico que ele é responsável por aquele legume ou verdura, ou aquele mundo vegetal de forma geral. Cada árvore e cada erva tem um anjo que é responsável espiritual por esse vegetal, ok? Se é uma coisa que você come ou não. Especificamente durante Rosh Hashanah, na noite de Rosh Hashanah, esses anjos eles têm uma permissão de ativar o segredo superior daquela comida. E então ativar uma bênção para a gente. Então é algo que eu diria assim, de todas as coisas que a gente faz no Rosh Hashanah, especialmente a abertura da arca, e a gente faz uma leitura de salmos especiais, a leitura da Torá, todas as rezas que a gente faz, as canções, o toque do shofar, tudo isso é claramente, diria 99% das conexões. Essas comidas especiais é um extra que claramente é bom fazer, eu pretendo fazer, plano fazer como sempre faço desde que comecei a fazer o Rosh Hashanah, é importante fazer, mas também aliás expectativas tipo, comer uma cenoura, vou ser rico, eu acho que não combina muito bem com uma pessoa que é espiritualizada, isso combina com misticismo bobo, não combina com espiritualidade verdadeira. Então, a gente procura sim aproveitar o máximo das possibilidades, e em cima de todas as conexões e rezas que a gente faz, em cima disso a gente ainda quer que tenha mais um anjo ou 8 anjos, que são 8 comidas que vão ainda mais propagar positivamente as energias espirituais que a gente quer revelar. E eu quero falar especificamente sobre uma delas, que é maçã com mel. Eu acho que de todas as comidas de Rosh Hashanah, a mais conhecida, o símbolo mais famoso de Rosh Hashanah é maçã com mel. E aí você pergunta na pessoa, mas por que maçã com mel? Para você ter um ano doce. Então vamos comer uma tâmara, não é isso? Tâmara também é doce. Vamos comer sorvete. Acho que sorvete também. Eu acho que iogurte doce também existia nos tempos de Abraão. Eles sabiam fazer como fazer iogurte. Podia fazer um iogurte bem doce para você comer em Rosh Hashanah, para você ter um ano doce.
E quem disse que você comendo uma coisa doce vai adoçar o teu ano? E ainda mais, o que significa ter um ano doce? Isso daqui que é um ano doce. Agora vem uma pergunta interessante, tá? Um pouquinho de filosofia. Se eu perguntar a você, qual é o oposto do doce? Você pode falar azedo, tá certo. Você pode falar amargo, também tá certo. Pode falar salgado, também tá certo. Então eu tenho uma certeza absoluta que se você estudou culinária, você provavelmente aprendeu sobre essas questões e a combinação boa entre o salgado e o azedo e o amargo e o doce dentro de uma comida. Inclusive, americanos, eles são muito bons nisso também. Certo? Todos os snacks americanos, eles têm um equilíbrio perfeito entre o amargo, o doce, o salgado e o azedo. Isto é, pega uma batatinha frita e ao mesmo tempo é amargo, doce e salgado e você não consegue parar de comer, porque está constantemente ativando todas as suas papilas gustativas na tua língua e está deixando o teu cérebro maluco porque ele não sabe para onde ir, porque está doce, mas precisa de um salgado, mas agora está salgado, mas precisa de um doce e você não consegue parar de comer. Tá? Então, claramente, esse não é o jeito certo de você se alimentar, né? Mas o que significa de novo a ideia de doce? Então, ter um ano doce significa não ter um ano amargo, significa não ter um ano salgado, o que significa ter um ano salgado? Tá? Então, vamos entender esses segredos. Primeiramente, acho que é importante a gente entender que a ideia de doce, ela está ligada aos mundos superiores, significa adoçar os julgamentos. O que precisa ser adoçado, o que significa é o amargo. O amargo representa julgamento. Julgamento, já falamos em várias áreas na Kabbalah, julgamento não é necessariamente algo ruim, certo? Não é necessariamente uma coisa ruim. Julgamento denota que a distância entre causa e efeito, ela é diminuída. Então, se eu estou no momento de julgamento na minha vida e de repente eu fiz um ato positivo, eu fiz uma tzedakah e tem julgamento, significa que o efeito positivo da minha ação vai vir para mim rápido. Isso é ruim? Não, isso é muito bom, porque eu vou me sentir bem, vou me sentir motivado a fazer mais ações positivas, que em troca vão me dar um resultado mais rápido. Agora, se eu fizer um ato positivo e não tem essa energia de julgamento na minha vida, então isso pode fazer o quê? Que o efeito positivo da minha ação positiva pode demorar para vir. E de repente posso me sentir um pouco no vácuo. E aí fala, puxa, fez uma coisa boa e nada bom está acontecendo na minha vida, está tudo a mesma coisa. Aí eu vou me sentir desmotivado de repente, talvez, tá? E o contrário também acontece. Se é uma pessoa que ela está no momento de julgamento e ela, de repente ela deu um chute num gato e na sequência ela tropeça. Ou ela fez ou pelo contrário, ela roubou o pão da padaria e tem um momento de misericórdia e acho que tudo bem, que não aconteceu nada, eu roubei, não aconteceu nada, porque de novo tem um tempo, uma distância de tempo até acontecer o efeito. Então julgamento denota diminuir a distância. E Rosh Hashanah, eu falo sobre isso nas aulas de Rosh Hashanah, que está escrito, Rosh Hashanah é o dia do julgamento, o julgamento das almas, é literalmente o julgamento literal de julgar e avaliar o que aconteceu com esta alma. E também é necessária essa energia de julgamento porque a gente vai ganhar energia de vida. Tudo que a tua vida contém, de saúde, de atividades, de energia, de dinheiro, de relacionamentos, que a gente já falou tantas vezes, tudo isso vai vir para a gente, a energia para um ano inteiro vem em 2 dias. Então, é necessário ter essa energia de julgamento para que eu consiga condensar uma vida de um ano em 2 dias. Entende o que eu quero dizer? Então, a gente precisa de energia de julgamento. E Ori explica sobre isso em todos os lugares que fala de Rosh Hashanah. Que de forma alguma a gente não deve pedir misericórdia nesses dias. Nós sim devemos pedir adoçar o julgamento. Porque, de novo, o julgamento ele representa essa energia mais amarga. Um remédio que é mais amargo, digamos assim. Que ele pode acelerar o processo de cura. Porque um remédio não cura uma pessoa. Para ficar bem claro, de acordo com o Kabbalah, pelo menos, tá? Desculpem os médicos, claro que você pode... Não estou falando do ponto de vista científico, estou falando agora do ponto de vista espiritual. A Kabbalah fala que, na verdade, o que cura a pessoa é a luz do Criador. O remédio facilita o processo do fluxo da luz do Criador. Então, o remédio, ele pode ser um remédio amargo, digamos assim, pode ser uma raiz amarga, que faz o quê? Ele acelera o processo de luz vir. Então, é desagradável na hora de engolir, né? Mas depois você sente, que bom. Então, a ideia de maçã com mel, porque justamente a gente vai usar o mel para adoçar o nosso ânimo. Mel é a mesma numerologia, em hebraico é dvash, tá? Dvash é a mesma numerologia da palavra Isha. O que é Isha? Isha significa mulher. Maçã representa Malchut corrigido.
Porque a maçã ideal, de acordo com o Zohar, ela tem 3 cores. Ela tem a cor verde, a cor vermelha e dentro ela é branca. O branco representa Hesed, a coluna direita. A gente sabe que a cor de Hesed, coluna direita do compartilhar, é branco. A coluna esquerda, Gvurah, de receber, é a cor vermelha. Então verde é a união entre os dois, a Tiferet, é a coluna central. É o fluxo proativo entre essas duas forças para unir, para trabalhar em sinergia. Então, maçã é um código para Malchut corrigido. E a gente quer adoçar Malchut com mel. Com mel, porque é mel, porque fala que mel é a numerologia da palavra, de novo, Isha. Isha, que significa mulher. E o rei Salomão, ele tem uma frase, e por favor, para todas as mulheres e todos os feministas que temos aqui, não desligue o vídeo, vou falar uma coisa, tá? Não desligue o vídeo, escuta até o fim, porque tem uma explicação boa. Inclusive uma explicação que eu diria muito feminista e muito boa para todos nós. Mas o rei Salomão diz que Matzat Taisha Maram Mavet. Diz o rei Salomão que ele descobriu, e ele teve essa epifania, que a mulher, ela é mais amarga do que a morte. Deixe seu like no vídeo. Então, calma, não desliga, eu vou explicar, tem uma boa explicação, inclusive ele corrige depois. Eu vou falar já agora. Numa outra ocasião, o rei Salomão fala, o mesmo rei Salomão, que é um cabalista muito elevado, considerado o mais inteligente de todos os tempos, ele escreve também que Matzah Isha Matzah Tov. Se você encontrar uma mulher, você encontrou o bom. Okay? O que é Matzah Isha Matzah Tov? Então, peraí, para todas as mulheres, você tem que encontrar uma mulher, e o homem, tipo, tudo bem, para o homem, se você encontrou uma mulher, é bom, e se eu sou homossexual? Então, vamos entender o que significa isso. A ideia da mulher, de novo, mulher representa Malchut também, representa Malchut. Especificamente no relacionamento, se fala que um homem precisa de uma ajuda feminina. Até se o homem se ele é homossexual, não tem nenhum problema. Diz a Kabbalah que o homem precisa de uma presença feminina para ajudar no seu trabalho espiritual. Cada um de nós, dentro de nós, temos forças femininas e masculinas. Tá? Então, tem pessoas homossexuais que realmente a força feminina dentro dele é mais poderosa do que o masculino. Então, ele tem um lado, ele é mais feminino. Tem homens não homossexuais, tem homens heterossexuais que também têm um aspecto feminino forte dentro deles, talvez mais do que o masculino. Tem homens que têm o masculino mais do que o feminino. Tem alguns que gritantemente, mais desequilibradamente, de uma forma negativa, mais masculino do que feminino, e também vice-versa. Então, para a força masculina também tem o lado do bem e o lado do mal. E feminina é o lado do bem e o lado do mal. Então, eu posso ser um homem hétero com uma tendência mais feminina positiva, ou homem hétero com uma tendência mais feminina negativa, ou homem hétero com uma tendência mais masculina negativa, entende? Assim vai para homens héteros, homens homossexuais, mulheres héteros, mulheres homossexuais, ok? Great. Se fala que o aspecto feminino, ele tem como ajudar o masculino. A força da mulher é ajudar o homem a manifestar seu potencial. Com isso em mente, você tem a ideia de maçã, que é Malchut corrigido, que você quer adoçar ela com o mel. E mel é a numerologia da palavra Isha, que é mulher. Então, se fala que uma pessoa que encontra a força feminina não corrigida, fala o rei Salomão, Matzati motzeni taisha maram mavet. Eu descobri, né? Motzeni, ele fala isso, na verdade acho que é no gerúndio, correto dizer, certo? Porque no presente é no gerúndio. Então fala, eu estou descobrindo que a mulher é mais amarga do que a morte. E também ele fala uma outra frase que fala no passado, fala Matzah Isha Matzah Tov. Descobriu, ele encontrou, ou descobriu uma mulher, ele descobriu o bom. Porque a gente está aqui para separar o bem do mal. Toda a correção espiritual que aconteceu no primeiro Rosh Hashanah primordial de todos os tempos, que Adão e Eva foram criados, e no mesmo dia eles tiveram uma única missão, como que aqueles memes, you had only one job, eles tinham um único trabalho, não comer da árvore proibida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Falaram, legal, vamos fazer isso, Deus, depois de 1 hora, tá? Eu não estou falando, tipo, esperaram, ficaram uma semana inteira, que tédio aqui no paraíso. 1 hora, o botão vermelho está lá, mas vamos tentar esse botão vermelho. Erraram tudo. E eles pegaram a árvore do conhecimento do bem e do mal, misturaram o bem com o mal, e a gente está aqui no processo de separar o bem do mal, e através do discernimento, tudo que a gente aprende na Kabbalah, desde o mais básico até o mais avançado,
Isso que a gente também quer aproveitar em Rosh Hashanah, para a gente poder ter a força de separar o bem do mal, do que é sagrado e do que é clipar, purificarmos, tudo que a gente aprendeu até agora. A ideia do mel, que ele representa a possibilidade de eu encontrar a força feminina positiva. E então com ela eu posso corrigir, eu posso adoçar o malchut. Senão, eu posso conectar com a força feminina que não é positiva, que não está corrigida ainda. Que ela vai poder, afinal de contas, estragar. Então, qual a força feminina positiva? É aquela que ela percebe o potencial, além das clipot, e então ajuda a pessoa a crescer. O homem não faz isso também? Claro que o homem faz isso também. O poder masculino é o poder da estabilidade e da certeza. E quando o Kabbalah, você pode discutir comigo, a gente não tem aqui somos uma escola democrática, tá? Mas do ponto de vista espiritual, a força primordial masculina, o seu, digamos assim, o seu eixo primordial, é a ideia de trazer a certeza e a estabilidade. A força feminina, ela é aquela força da natureza, que talvez ela pode ser um furacão, que esse furacão precisa da estabilidade masculina. Tipo, a força masculina, na verdade, é a estabilidade. Mas com essa estabilidade, ele pode ficar assim demais. E aí a força feminina é dar um chute no traseiro do homem e falar, vire homem, certo? Expanda a tua cabeça, saia das suas prisões, você pode ser muito mais. Mas para tal, tem que conseguir enxergar o potencial da pessoa, além das clipot. Então, a gente precisa fazer o quê? Discernir. Entender que o ser humano que está na minha frente, o seu comportamento, a forma como ele fala, o que ele pensa, etc., tudo isso é uma casca. Se não são coisas positivas, é uma casca. E atrás dessas cascas existe uma luz. E nós temos que fazer um esforço grande para procurar essa luz. Para ter um ano doce, imagina, tudo que eu estou falando para você agora, estou falando muito rápido, resumindo nos 20 minutos. Você coloca um pedaço de maçã, coloca no mel, e você fala uma frase, e você medita em tudo isso, que você vai poder adoçar o teu ano, ter essa possibilidade que aquele anjo ligado com o mel e com a maçã, ele vai poder ajudar a gente a ter a clareza de conseguir eu me enxergar quais são as minhas clipot e a luz que está atrás, então despertar esse potencial com a força máxima e depois, no próximo dia, com o toque do shofar, trazer a força da estabilidade e a força da certeza. Então os dois se equilibram, ok? Gente, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com você hoje, nós nos vemos amanhã e também Rosh Hashanah. Entre no link do descritivo, grande abraço, até a próxima, como sempre, tudo de bom!